Bom dia, Edson. Bom dia a você que está participando desse podcast, como diria o Edson, podcast barra live, aqui ao vivo, também pelo Instagram. E é isso mesmo. Nós estamos no podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Ô Edson, qual é o objetivo desse podcast de hoje? O objetivo hoje é ajudar você, empresário, gestor, ou você que é um profissional que já está até um pouco mais avançado, a tomar melhores decisões dentro da sua empresa, a tomar decisões mais estratégicas dentro da sua empresa. E tem várias maneiras de a gente fazer isso. Nós vamos apresentar aqui uma ferramenta. Eu estava pensando, Edson, uma outra coisa que é possível fazer é disponibilizar essa ferramenta num formato, por exemplo, de Excel. Nós podemos adaptar essa ferramenta, disponibilizar num formato de Excel e, de algum modo, liberar para o pessoal fazer o download, liberar para o pessoal baixar essa ferramenta. Por exemplo, a gente Maravilha. pode liberá-la no Google Drive, coloca lá para a pessoa baixar quem tiver o link, e isso é possível fazer. Então, Vamos talento fazer G. isso, vamos fazer isso, Gleito. Já vamos deixar o seguinte: é só comentar aqui na nossa live ou no nosso podcast no YouTube ou no Instagram. Eu quero, ou eu quero a ferramenta, o comentário que você fizer pedindo a ferramenta e a gente disponibiliza o link para baixar. Maravilha, combinado. Talento, Gente e Gestão, hoje falando sobre ferramenta para tomada de decisão. E aqui a gente vai bem direto. Ô Gleidson, qual é a ferramenta que vocês vão propor, que vocês vão sugerir nesse podcast? A ferramenta chama-se Matriz Gucci. Matriz Gucci. Então, para você que gosta de anotar, e eu até recomendo que você anote, você vai anotar aí a letra G, a letra U e a letra C. Gucci. G-U-C. G de gato, U de uva e C de casa. Gucci. Como é que funciona essa matriz? E antes de te explicar como é que funciona, Ô, já Gleito, vai. G-U-T, né? G-U-T. G-U-T. Desculpa. G-U-T. G-U-T. G de gato, U de uva, T de tatu. Obrigado, Edson. G-U-T. Gucci. E antes de falar um pouco sobre essa matriz, é bom você já anotar aí, você elencar aquelas decisões que você está precisando tomar e que às vezes elas estão em conflito dentro da sua empresa. Pense aí em algumas das decisões que você precisa tomar, ou elas estão em conflito, ou você está em dúvida em relação a tomar uma ou outra. Ou mesmo, de repente, você não tem muita decisão para tomar, você tem até uma quantidade menor de decisões para tomar importantes nesse momento, mas você gostaria de tomá-la de uma forma um pouco mais objetiva, ser mais eficiente na hora de tomar essa decisão. Então, por exemplo, se você tem que tomar alguma decisão voltada para a equipe, anote aí, equipe, pessoas, decisão do ponto de vista de processos, decisão da área de vendas, decisão em relação à contratação ou afastamento de gente, decisão em relação a lançar um novo produto, um novo serviço ou um novo acesso. Tomar a decisão do ponto de vista se admite alguém num período temporário para cuidar especificamente de um projeto ou não. Decisão do ponto de vista de infraestrutura mesmo, uma mudança estrutural, quer seja na fachada do seu ambiente, se você trabalha em um ambiente físico, quer seja no layout da sua loja. Decisão do ponto de vista de criar novas campanhas de produtos de entrada, aquele produto que tem um acesso mais fácil, mais simplificado para a pessoa, o cliente potencial, e depois ele entra numa esteira de produtos e vai adquirindo, vai comprando esses produtos de você. De repente, você tem uma decisão para tomar e essa decisão ela vai envolver a área de marketing da sua empresa, envolve a área de vendas. Então você vai elencar aí algumas das decisões que você está precisando tomar, independente se elas estão conflitando ou não, se elas são um pouco mais complexas ou um pouco mais simples.
De repente você tem até uma decisão em relação à expansão do seu negócio. Ah, a gente vai expandir? Não vai? Daqui a quanto tempo? Então, às vezes, gera conflito, gera dificuldade de decidir isso. Eu vou expandir quando? Até quanto? De repente, você tem alguma decisão para tomar que essa decisão vai envolver até cortar, descontinuar algum tipo de produto, serviço ou acesso. Costuma ser uma decisão dolorida, uma decisão difícil de se tomar. Então, anote aí também. Outras decisões que a gente pode tomar dentro da empresa, decisão em relação a treinamento. Quando que eu vou treinar a equipe? Em que eu vou treinar? Eu treino agora ou não treino? Eu contrato um terceiro, alguém de fora para poder ministrar esse treinamento, poder organizar e ministrar? Eu não contrato, eu ministro com o recurso que eu já tenho aqui dentro. Agora eu te peço uma gentileza. Antes de nós continuarmos, já faz um comentário, escreva aqui um comentário a respeito de qual é a decisão que você acredita que, se você tomar, você já vai dar um grande salto aí no seu negócio. Não entre em detalhes, você não precisa expor o seu negócio. Você só vai colocar a área. Por exemplo, se eu tomar uma decisão que agora que é crítica na área de vendas, escreva vendas, escreva administrativo, escreva pessoas, escreva treinamento. Escreva aqui nos comentários qual é a área em que, se você tomar a decisão nesse momento, já vai gerar um impacto positivo no seu negócio. Bem, Ô, Gleidson, sim. eu quero, ouvindo você falando aí, eu tô aqui como espectador, né? Eu Sim. acho que há muita dificuldade na liderança, na tomada. Dificuldade, ou talvez a tomada de decisão acaba sendo um pouco equivocada. Muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, e aí tomar uma decisão de qual dessas tarefas eu priorizo, né? Qual delas é prioridade. E aí o gestor, o empresário, por exemplo, ele tem uma dor, na minha opinião, que é o seguinte: as pessoas não estão sabendo escolher a prioridade certa para o negócio. E aí a gente gravou um conteúdo há pouco tempo sobre a sobrecarga do gestor, né? Por que o gestor se sente tão sobrecarregado? E uma das questões que nós levantamos foi a tomada de decisão. Quer dizer, tudo é ele que tem que tomar a decisão. Tudo a equipe leva para ele, porque não tem maturidade, tem insegurança, ou não tem realmente condições para tomar aquela decisão. Então, muitas vezes, em algumas coisas que são prioridade, por exemplo, a equipe acaba ou não tomando a decisão sobre prioridade, ou tomando a decisão de forma equivocada. E aí o gestor olha aquilo e fala: poxa vida, desse jeito a coisa não anda, porque eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que tomar decisão aqui de tudo, porque as pessoas não estão sabendo tomar decisão. Então, essa ferramenta que a gente vai apresentar hoje, primeiro, logicamente, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui, ele tem que aplicar em si, ou você mesmo aplicar para desenvolver o entendimento sobre ela, mas ela é uma ferramenta incrível para depois levar para o mapeamento da equipe e treinar a equipe a tomar decisões. Treinar a equipe a definir prioridade. Porque às vezes, se você age na prioridade errada, né, se você define prioridade de forma errada, a sua chance de alcançar aquele resultado esperado é menor, que há uma outra coisa ali que é maior, é mais prioritária. E tomada de decisão e análise de prioridade exige visão sistêmica. Eu preciso analisar o todo e para que eu possa tomar essa decisão. Então, ela é excelente até para você entender como que você vai criar um processo de tomada de decisão dentro da sua empresa, e com essa ferramenta você vai treinar a sua equipe a usar esse processo para que aos poucos ela vai assumindo essa tomada de decisão com mais objetividade e eficiência. Pode continuar, Edson, foi ótimo você ter pontuado isso, porque um passo antes da ferramenta que o empresário, que o gestor pode dar, é justamente definir duas coisas que são simples e às vezes passam despercebidas dentro da empresa. Ô Gleidson, ô Edson, eu sou empresário, eu sou gestor de área. Quais são as duas coisas que eu preciso dar atenção e preciso priorizar em relação à equipe, se eu quero que a minha equipe ela comece a desenvolver a capacidade de tomar melhores decisões? Quais são essas duas coisas que eu preciso priorizar? E que é simples, já dá para começar a fazer hoje, com a estrutura que a sua empresa tem. Você vai priorizar
em relação à equipe, número um, qual é a responsabilidade ou quais são as responsabilidades que as pessoas têm dentro da empresa, independente se essa responsabilidade é uma responsabilidade mais crítica de uma forma mediana, se ela é mais crítica, se ela é crítica de uma forma mediana ou se ela é pouco crítica. Então, defina a responsabilidade da pessoa dentro da empresa. E dois, defina o grau de autonomia. Se você definir essas duas coisas, quais são as responsabilidades e a autonomia que a pessoa tem dentro daquela responsabilidade, você já começa a preparar a sua equipe para tomar melhores decisões, para decidir sem depender 100% de você. Aí eu Sim. Essa autonomia aí, você falou de responsabilidade, né? Só para expandir um pouco mais, essa autonomia está ligada à criticidade das decisões versus competência que aquela pessoa tem para tomar decisões. Então, vamos lá. Muita gente reclama, e inclusive estudos científicos mostram que uma das coisas que motivam as pessoas nas empresas é a autonomia. Uma das, tá? A autonomia. Ou seja, eu fazer as coisas por mim mesmo, me sentir responsável por aquilo e tomar minhas próprias decisões. Isso é uma coisa que motiva demais, porque ninguém quer sentar ali e a pessoa ficar falando, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. A gente quer, por natureza, inclusive se você olhar o bebezinho assim que funciona, o bebezinho quer fazer as coisas dele. Ele vai crescendo, quanto mais ele cresce, mais ele quer fazer as coisas dele. Depois ele começa a tomar decisão de que roupa vestir, e a mãe fala assim, ai meu Deus, agora quer escolher a roupa que vai vestir. É o ser humano. Então não é porque hoje eu sou adulto que eu mudei, não, é o ser humano, ele quer tomar as próprias decisões. Logicamente que dentro da empresa, você simplesmente não vira para as pessoas e fala, ok, beleza, pode tomar decisão. Não. Quando o Gleidson fala de responsabilidade e autonomia, responsabilidade se constrói com o tempo e com as pequenas decisões que são acertadas ao longo desse tempo. Aí você vai confiando naquela pessoa para ela ganhar a responsabilidade. A autonomia que você vai decidir é quando você olha para ela e fala, ok, esse tipo de decisão ela pode tomar, que ela tem responsabilidade para isso. Não é que ela não vai errar, mas duas coisas. Primeiro, ela vai errar menos do que o outro. Segundo, se ela errar, ela consegue ir lá e resolver o problema ou impedir os danos ou diminuir os danos. Então, ela é responsável o suficiente para isso. Então, não é para você pegar uma pessoa e falar, toma decisão, não. Ó, você toma esse tipo de decisão, você toma esse outro tipo de decisão. E aí as pessoas mais responsáveis vão tomar decisões mais críticas, as pessoas menos responsáveis, porque ainda não conquistou essa responsabilidade, elas vão tomar decisões menos críticas. Cara, isso é uma perfeição, não vou falar perfeição, não, mas uma excelência tão grande na construção de competência para as pessoas. Você cria uma escada de crescimento das pessoas dentro da empresa fazendo isso, criando esses níveis de autonomias, que você vê as pessoas tomando decisões e crescendo na sua empresa como você nunca viu antes. Pode continuar, Igor. Desculpa, estou te Edson, interrompendo hoje, mas é para pontuar umas mas coisas só. a hora que você quiser, você já pode falar, pode entrar, não precisa nem falar que vai interromper. Isso é legal demais, cara. Olha o que nós acabamos de fazer aqui agora, Edson. Bicho, eu chego até a ficar arrepiado. Nós acabamos de criar uma ferramenta falando de uma outra ferramenta. Olha que Perfeito. doideira. Nós acabamos de No criar uma mínimo, ferramenta. no mínimo, uma metodologia, né? Exato. Não, eu já vou até chamar de ferramenta, porque tem um nome para ela. Empresário e gestor. Você vai anotar aí, hack. Vem aqui na minha cabeça agora, hack. O que é o hack que o Edson e eu acabamos de construir aqui junto com você, empresário e gestor que está participando aqui desse podcast sobre isso? Sobre ferramentas para melhores decisões, para tomadas de melhores decisões. O hack significa responsabilidade, autonomia, criticidade e competência. Aí o hack é com 2 Cs no final. Olha que doideira que a gente acabou de fazer aqui. Criamos uma ferramenta chamada hack, ou no mínimo uma metodologia, como o Edson disse. Porque olha que legal. Eu já vou continuar falando aqui, o Edson, a gente vai continuar falando da matriz Gucci, mas já que surgiu essa cocriação, é muito bacana, isso está no nosso sangue, o que você pode fazer aí já? Isso é muito massa. Você pode pegar e antes até de você definir, né, essa autonomia e a responsabilidade para os seus colaboradores aí,
Você pode, rapaz, escrever numa coluna. Você imagina você abriu lá o Excel no seu computador, para ficar um trem simples. Você pode criar uma coluna com o nome da sua equipe, então você põe lá equipe, ou funcionários, ou colaboradores, põe o título ali. Escreve o nome de todo mundo. Primeira coluna é o nome da equipe ali, né? Das pessoas que trabalham com você. Segunda coluna, no Excel ou no Word, ou você pede alguém para fazer isso para você, mas dá que você faça, porque isso é simples. R de responsabilidade. Aí, à frente do nome da pessoa, você vai anotar todas as responsabilidades principais que a pessoa tem. Aí depois, terceira coluna, autonomia. Então, RA, né? RA, autonomia. Qual é a autonomia, ou quais são as autonomias que a pessoa tem em relação a cada uma dessas responsabilidades? Depois, debaixo da quarta coluna já, né? Na quarta coluna, letra C. Letra C, criticidade, né? O quanto que isso é crítico. E aí você pode dar nota para essa criticidade. Criticidade nível 1, 2, 3, 4, 5. Põe lá uma quantidade de níveis que você acreditar que é suficiente. Sendo que quanto maior for o nível de criticidade, maior vai ter que ser a responsabilidade da pessoa, maior vai ter que ser a capacidade da pessoa, maior vai ter que ser a competência da pessoa para tomar aquele tipo de decisão. E, inclusive, você pode definir uma linha que, se passar dela, ó, se passar do nível 3, aí você já fala comigo. Não vai, não. E, por fim, a capacidade, né, a competência da pessoa em resolver aquilo. Então, responsabilidade, autonomia, aí vem o primeiro C, criticidade, e o último, competência que a pessoa tem. E isso vai te dar até uma visão, para você olhar assim, poxa vida, se eu quero que esse colaborador ele assuma ainda mais responsabilidade ou tenha mais autonomia, eu preciso desenvolver nele a competência A, B ou C. E aí você vai construindo isso. É muito legal. Você pode fazer esse mapa, vamos dizer assim, em uma planilha só, colocando todo mundo um debaixo do outro, ou não, você pode fazer uma folha, uma planilha para cada colaborador. E aí você vai desenvolvendo o cara. Se vocês for olhar, só com base nessa metodologia que a gente construiu aqui agora, já foi um assunto suficiente para o empresário sentar lá e já tomar uma ação. Já é Perfeito. um instrumento de ação. Só que como nós Aqui já tem um prometemos, mapa, aqui já tem um mapa estratégico para aplicar no desenvolvimento de pessoas, para que você tenha pessoas mais qualificadas dentro da empresa, para que ela te ajude nas operações, na tomada de decisão, o que for. Porque a gente sabe que não é, não vai ser mágica, não vai, vai aparecer, vai surgir uma pessoa aqui que vai tomar conta dessa empresa, que vai me ajudar. Não, você precisa qualificar as pessoas, você precisa desenvolver as pessoas. E esse aí é um mapa espetacular de desenvolvimento para tomada de decisão. Tomada de decisão é a coisa mais crítica na empresa. Muito mais crítica. É a mais crítica que tem. Então, se você tem um mapa para fazer isso, qualificar pessoas para tomar decisão, você está desenvolvendo pessoas muito mais responsáveis para te ajudar a desenvolver seu negócio. muito bem, show de bola. Continuando agora o raciocínio, né, retomando o raciocínio sobre a matriz Gucci. A letra G nessa matriz, e aí para ficar um negócio didático, você pode imaginar ou você pode anotar isso mesmo. Você pega a sua folha de papel aí, cria colunas, onde na primeira coluna você vai escrever gravidade. A letra G vem de gravidade. Gravidade é a letra G. Então anote aí uma outra coluna agora, uma outra folha de papel, gravidade. Anota bem lá no topo. Ô, Gleidson, Edson, e essa letra U, depois de G, né, depois de gravidade, o que é a letra U? A letra U vem de urgência. Urgência. Anote aí. O quão urgente é essa decisão nessa área. E a letra T, que é a última letra, você vai anotar aí mais à direita da sua folha, lá no topo da coluna, é a tendência. Tendência. Então, essa é a estrutura base da matriz. Gravidade, urgência e tendência. E aí, para cada uma dessas três áreas, para cada uma dessas três possibilidades em relação à decisão que você vai tomar, tem notas. E as notas vão de 1 a 5. Sendo que quanto mais próximo de 1 ou 1,
isso significa que não é tão urgente assim, que não é tão grave assim, que a tendência não é tanto de piorar assim. Agora, quanto mais perto de 5 for a nota, significa que é gravíssimo, que é urgentíssimo e que a tendência é piorar extremamente, é piorar muito se você não se mexer, se você não agir em relação àquela área. Então, o Gleidson, Edson, tem como dar um exemplo para poder ilustrar isso? Tem. Na verdade, dá até para dar mais de um exemplo. Vamos lá, vamos começar com um exemplo voltado para a área de treinamento. Depois a gente faz um outro exemplo voltado para a área de vendas. E pode ser que a gente venha a dar um terceiro exemplo também. Por que isso? Porque, Edson, que você e o Gleidson estão diversificando os exemplos. É porque, como a gente não sabe exatamente a realidade da sua empresa, nós precisamos ampliar o leque. Amplia o leque, você tem aquela visão. Tendo a visão, você até consegue enxergar algo que você não estava pensando a respeito, e aí você lembra, de forma que você, ao tomar a decisão, como o Edson falou sobre visão sistêmica, você tem uma visão ampla do negócio, uma visão do todo, para depois ir afunilando nas partes e ser assertivo. Não assertivo, porque eu aprendi com meu amigo Edson que assertividade é positividade. Então, ser objetivo na tomada de decisão. Ah, meu pai, a estrela é luxo demais. Um exemplo sobre uma decisão, então, do ponto de vista de gravidade, né? O quanto ela é grave. Vamos aqui pegar como exemplo treinamento. Então, vamos supor que você precisa decidir se você treina ou não a equipe em relação a algum assunto específico. Você precisa tomar essa decisão. E por que você precisa tomar essa decisão? Você precisa tomar a decisão Coloca, porque coloca, coloca aí, Gleidson, se puder, decisão de promover alguém. promover alguém. Ótimo, show de bola. Vamos Promover fazer essa também. Luxo. hierarquicamente, alguém que vai sair da camada operacional e vai subir para a área de gestão de uma equipe. Luxo. Ô, Edson, é tanta coisa importante da empresa que dá vontade de ficar nesse podcast aqui o dia inteiro, hoje só falando disso, rapaz. Porque ser empresário e o gestor entender disso, rapaz, o negócio dele vai fazer isso aqui, ó. E, inclusive, decidir gasta energia. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Decidir gasta energia. E às vezes a gente não decide porque não está querendo gastar energia com aquilo. Só que a pior decisão que a gente pode ter é justamente não decidir. Então vamos continuar. Você vai decidir, tá naquele impasse ali, se treina ou não treina a equipe. E por uma série de questões, como por exemplo, treinar custa ou pode custar dinheiro. Eu falo pode custar porque dependendo de como é que você vai fazer estruturar esse treinamento, não vai custar dinheiro diretamente, vai custar tempo e outras coisas. Mas não vou entrar nesse método agora. Então, treinar custa dinheiro, investimento, custa tempo, custa, muitas das vezes, realocar pessoas, tirar a gente de um lugar e levar para outro. Essa parte geográfica, né? Às vezes, essa empresa tem operações que acontecem dentro de uma cidade, mas também fora, em outros estados até, talvez tenha alguns países, então tem esse custo do deslocamento. A infraestrutura para o treinamento, então dependendo da complexidade do treinamento, vamos ver várias outras variáveis. E você está em dúvida. O que você faz? Você põe lá treinamento, e pode ser muito específico na área tal, faça uma expressão completa e põe ali. Então, número 1 é treinamento. Vou resumir aqui na palavra treinamento. E aí você vai lá para gravidade. O quão grave é treinar as pessoas nesse aspecto. E aí, quando eu digo gravidade, se eu não treinar agora, ou se eu ficar enrolando para treinar, qual que vai ser o impacto na empresa? O impacto das outras pessoas? O impacto da participação da empresa no mercado? E aí você pega aquela escala. Rapaz, a gravidade vai ser extrema. Se eu não treinar agora, as chances são que, inclusive, eu perca negócios assim, extraordinários. Então, o nível de gravidade é extremo. A nota para gravidade é 5. Ah, não. Se eu não treinar agora, é até grave, mas não chega ao extremo. É gravíssimo. Nota 4. Ah, não. Eu até posso deixar
deixar passar aqui alguns meses que não vai necessariamente atrapalhar tanto, não. O nível de gravidade é 3, é grave. Ou uma nota 2 se for pouco grave, ou se a gravidade não for nenhuma ou quase nenhuma, a nota é 1. Então, para treinar pessoas dentro da empresa, qual é a nota que você dá do ponto de vista de gravidade? E aí vamos supor que você deu a nota 5, porque é extremamente grave. Você vai para um segundo critério de avaliação, que é o nível de urgência. Então, é muitíssimo urgente, nota 5. Rapaz, é até urgente, mas não é urgente ao extremo, nota 4. É apenas urgente, nota 3. Pouco urgente, nota 2. Não é urgente, nota 1. Então, quanto mais próximo de 5, significa que você tem que fazer aquilo mais rápido. Por quê? O impacto aqui vai ser gerado em função do tempo. E aí, digamos que é urgente, urgentíssimo, como dizia um patrão meu. Põe a nota 5 lá também. Ó, então eu dei 5 para o nível de gravidade, porque vai ser absurdo ali se eu deixar isso passar. E também dei nota 5, porque é extremamente urgente. Ao longo do tempo, o impacto ele vai ser muito forte, muito agressivo se eu não treinar essas pessoas com consequências absurdas. E aqui eu estou exagerando para ser muito didático, você conseguir visualizar isso aí. Então já deu a nota 5 para o nível de gravidade, deu a nota 5 para o nível de urgência. Aí vem a T. A T é a tendência. Qual que é a tendência? Essa tendência envolve o progresso, né? A tendência progressiva ali de não treinar a equipe. A tendência é piorar de uma forma tal que, dependendo da situação, vai ser irreversível. Então aí a nota é 5. A tendência é uma tendência de piora, mas não é tão agressiva assim, nota 4. A tendência é de piorar, mas medianamente. Então dá até para eu, como diria o ditado, ir de boa aqui. A nota é 3, a tendência mediana. Cara, a tendência é não progredir no problema em relação a essa falta de treinamento, não. A tendência vai ficar até um pouco estável, nota 2. Cara, a tendência é fazer igual fogo de palha. Vai dar uma pioradinha, mas depois vai acabar, vai estagnar. A tendência é quase que zero, muito próximo de zero, nota 1. Vamos supor que a tendência é piorar ao extremo, então a nota 5. E aí você vai multiplicar o 5, que foi a nota que você deu primeiro lá para o nível de gravidade, vezes 5 que você deu para o nível de urgência, vezes 5, que é a nota que você deu para a tendência. A pontuação final, 125. Pronto. Você encontrou uma maneira um pouco mais palpável para tomar uma decisão em relação ao treinamento. Tem nota agora. Tem indicador agora para você tomar decisão. É por isso que o Edson e eu, quando nós prometemos gravar esse podcast, no podcast anterior, e aqui, missão dada, missão cumprida, prometemos, estamos entregando, nós dissemos, quando você toma uma decisão com base em ferramenta, de uma forma estratégica, as chances são que o seu desgaste emocional vai ser menor, o gasto de energia errado vai ser menor, o gasto de dinheiro de uma forma errada também vai minimizar o impacto financeiro, social, emocional, relacional nessa tomada de decisão. E uma decisão ela envolve todas essas esferas. Aí o Edson vira para mim e fala assim, ô Gleidson, e se a gente fosse tomar aí uma decisão sobre promover alguém, como é que a gente faz? Cara, Quando você vai sim, explicando, deixa eu pegar uma água que eu comecei a tossir muito aqui. Continua a sua explicação que eu estou te ouvindo. tá joia, show de bola. Então, eu vou decidir, ou nós vamos decidir, você empresário, você gestor, às vezes você já passou por isso, né? Ficar em dúvida agora, eu vou promover ou não vou, como é que eu vou arrumar? Decisão sobre promover ou não promover alguém. Dá para aplicar, inclusive, Edson, na matriz Gucci. Eu vou dar o exemplo, porque a gente já está no gancho aqui. Mas já que nós criamos a outra metodologia, depois eu vou usar, já aqui ao vivo e a cores, a RAP,
para poder te mostrar também que dá para você usar a hack para poder balizar. Não significa que você vai usar apenas ela. Inclusive, se você juntar essas duas metodologias, né, essas duas ferramentas, é sucesso total. Mais conhecimento você já tem. Eu não tinha feito analogia, rapaz. Dá para associar isso com a hack, a vacina. Dá para associar com hack o móvel. Só estou falando isso porque é uma forma de guardar as coisas. Então vamos lá. Vamos decidir se a gente promove ou não promove alguém hierarquicamente, Ou aplicando se, dentro da matriz Gucci. ou se promove agora ou se promove depois, né? Show de bola. Deixa eu desenhar um cenário, então, Gleice, Sim. que é importante ter o cenário, né? Porque a gente pode ter dois cenários. Eu vou trazer um cenário específico aqui. Eu tenho o gestor de uma área determinada e esse gestor acabou de sair da empresa. Eu estou com a vaga de gestor de marketing, vamos dizer assim. E eu tenho que escolher dentro das pessoas que estão ali na equipe mesmo de marketing para promover alguém. Sim. Cenário. E aí nós vamos analisar o cenário durante a decisão. Eu promovo agora, espero, o que eu faço? Então tem basicamente o seguinte, eu promovo alguém agora ou eu espero um pouco? Vamos destrinchar isso aí, vamos trazer outras variáveis à medida que a gente for falando para a gente encaixar essa decisão. Nossa, pai, isso aí é legal, hein? Então tem lá o setor de marketing. Eu promovo agora, eu não promovo, tendo em vista que tem ali uma vaga liberada. Vamos pegar aplicando dentro da matriz. Primeira letra, letra G, gravidade. O quão grave é eu promover agora ou não? Deixar de promover. A falta de um gestor de marketing nesse momento, ela é grave, ela é gravíssima. Vai gerar dentro da empresa um impacto extremamente negativo se eu deixar de promover um gestor de marketing agora para poder assumir essas responsabilidades. O que é a falta? Aí a gente pode fazer perguntas aqui agora. Nós usamos os indicadores de 1 a 5 para poder te dar um norte, para poder balizar. Mas as perguntas são fantásticas, você pode destrinchar isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é o impacto que vai gerar a ausência de um gestor de marketing agora na nossa empresa em relação às campanhas que já estão ativas? Isso, então vamos à pergunta. As campanhas vão parar? As campanhas vão parar de ser otimizadas para melhorar ou não? Só usando essas duas variáveis aqui. Então você vai analisar a gravidade nesse sentido. Primeiro, as campanhas continuarão sendo otimizadas porque a equipe consegue fazer isso, sim ou não? As campanhas vão parar por si só, sim ou não? E aí analisa-se a gravidade. Pode continuar, Gleison. Eu vou inserindo as variáveis aqui para você tomar a decisão. Você é o decisor. Isso é legal demais, hein, cara? Então, tá vendo? A campanha vai parar? Não vai parar? Daria pra gente rechear um pouco mais aqui. As ações futuras que já estavam ali compiladas, já estavam dentro de um planejamento, elas vão sofrer um impacto tão negativo que, ao longo desse tempo que eu ficar sem o gestor, essas ações futuras que estão planejadas tendem ou a não acontecer em tempo hábil para pegar o timing, ou tendem realmente a se perder no tempo e não acontecer porque o momento teria que ser agora, aí eu já passo para um outro nível, que é o nível de urgência. O quão urgente vai ser promover alguém em função de projetos futuros? Ou dentro dessa primeira variável que o Edson trouxe, o quão urgente vai ser promover alguém diante da capacidade da equipe conseguir, com autonomia, tocar os projetos atuais, tocar as campanhas atuais ou não. Então, o nível de urgência aqui vai estar em função do tempo, ou seja, se quanto mais eu demorar, maiores são as chances de perder negócios, de perder tração,
de perder a agilidade dentro da área do contexto setor de marketing, isso significa que a minha nota ela tem que ser alta ou ela tende a ser alta no nível de urgência, porque o nível de criticidade é tão alto que realmente eu tenho que decidir estranho agora. Ah, não, ao longo do tempo, os projetos que estão aqui já rascunhados no setor de marketing, eles não vão sofrer um impacto tão forte com a ausência de um gestor, não. Porque, inclusive, a equipe ela é tão autogerenciável que ela está num nível de assumir esses projetos planejados sem necessariamente ter a figura do gestor de marketing. Ora, então esse gestor não fazia nada? Ou, rapaz, o gestor é tão bom que ele conseguiu desenvolver a equipe de uma forma tal que ela funciona na maior parte do tempo sem as intervenções dele. E aí a gente vai dar uma nota para isso. Qual que é a outra variável, então? Projetos futuros. A gente falou de coisa presente, pegamos agora uma outra aqui, que é um plano futuro, um projeto futuro, que está ali rascunhado. Ô, Gleidson, por que vocês estão explorando essas nuances? Porque, de acordo com a realidade da sua empresa, você vai adaptando o exemplo. E aí a gente avança um pouco mais para a tendência. Rapaz, eu promovo ou não promovo agora alguém para assumir aqui essa gestão do marketing? Qual que é a tendência do setor de marketing, sobretudo dos projetos de marketing, se eu não promovo alguém agora e imediatamente? Rapaz, a tendência é o setor parar, porque a equipe ela ainda não é uma equipe madura e ela estava funcionando, mas impulsionada pelo gestor. A equipe está em um processo de amadurecimento, um processo de desenvolvimento. Então eu tenho que realmente escolher aqui alguém agora, com base nas suas competências, conhecimentos, habilidades. Eu tenho que formar essa pessoa aqui agora, porque senão aquilo que a gente já tinha construído na área de marketing até agora vai acabar. Preciso daquela pessoa que vai dando gás. Vambora, 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 pau na máquina. Ou não. Rapaz, a equipe já está até uma equipe madura e os projetos vão continuar andando. Só que a tendência, se eu promover alguém agora, imediatamente, como nós não pensamos antes na formação de um sucessor, nós focamos muito na capacidade técnica das pessoas na área de marketing, copy, nessa parte de desenvolvimento visual, desenvolvimento web. Nós focamos muito, inclusive, naquela pessoa que é capaz de fazer a gestão das redes sociais do ponto de vista mais da operação, e nós não pensamos na formação de alguém de uma forma tática ou de um nível estratégico, porque nós não tínhamos assistido aos podcasts da M2Cilane que falou sobre isso, sobre essa estrutura de nível operacional, de nível tático, de nível estratégico. Então, se eu promover alguém aqui agora, o impacto vai ser negativo, porque essa pessoa vai tender a fazer atrapalhada. Então, ao longo do tempo, a tendência, inclusive, vai ser eu ter mais problemas do que solução. Pronto, olha. Gleison, sim. Eu lancei essa proposta aqui da promoção para chegar no que você está falando, cara. Parece que você leu a minha mente aqui. Que é exatamente isso. Eu estou ficando bom nisso. Eu não queria revelar, não, mas eu vou aproveitar. Muitas vou revelar em público. vezes. É porque também parece que nós combinamos, nós não temos roteiro aqui, não, meu amigo. Nós vamos criando. Porque muitas vezes você chegou na hora que você definiu e usou a matriz Gucci, você chegou na decisão, por exemplo, que é o seguinte: é urgente. É grave, é urgente, a tendência é 5, eu tenho que promover alguém agora. Tomei a decisão, então a Gucci me deu a decisão. Calma, a Gucci te deu a decisão para um problema analisado, que é, eu preciso de um gestor agora? Aí a gente entrou com a opção de promover, mas nem sempre ocupar a vaga de gestão agora será da promoção da equipe de marketing, porque ela pode não estar preparada. E aí me revela outro problema que o Gleidson relatou aí muito bem. Essa equipe não foi preparada, essa equipe não foi desenvolvida, não foi criado ninguém ali para que pudesse crescer. Não é nem substituir, crescer
alcançar novos patamares dentro da empresa. Então, nem sempre a matriz Gucci te diz o seguinte: pronto, tomei a decisão porque analisei a Gucci e ela me deu isso. Não, agora peraí, é outra coisa. Então, às vezes, eu agora decidi que eu tenho que ter um gestor, talvez eu tenha que trazer de fora. Aí, se eu trouxer de fora, é uma deficiência da empresa que não desenvolveu pessoas para assumir cargos de maior responsabilidade ali. E aí a gente encontrou a outra deficiência na empresa: treinamento e desenvolvimento de pessoas. Maravilha. Rapaz, Pode Anderson, continuar. isso é legal. Interrompi. Então, vamos lá. Ficou simples agora a decisão. Se a nota que a gente deu lá para o. Que eu estou falando valores absolutos, né, o valor máximo, só para simplificar, só para fins didáticos. Aí você vai de acordo com a realidade. Se a nota foi 555, ou seja, deu 125 para essa decisão de ter um gestor ali no setor de marketing, como o Edson pontuou, não significa que você vai puxar alguém de dentro da própria equipe. Talvez a equipe não vai estar qualificada. E aí você vai ter aqui com mais clareza algumas alternativas. Alternativa A, não puxo ninguém da equipe, pego alguém de um outro setor que tenha capacidade, que tenha competência para poder gerir e ele continua tocando, e aí paralelo eu vou desenvolver alguém, a empresa não tem uma outra pessoa. E ao mesmo tempo eu não quero, não pretendo puxar alguém de fora. Pode ser útil puxar alguém de fora, se a empresa internamente não tiver alguém para treinar, para desenvolver ali dentro da equipe, e aí para desenvolver na verdade, você vai ter que envolver vários, e vai até ser saudável envolver todos aqueles, primeiro, que sinalizam que querem, isso porque às vezes você quer promover alguém que nem quer ser promovido verticalmente. Pode acontecer. Tem pessoas que preferem crescer na carreira e tá tudo bem. Então, uma sondagem sem gerar expectativa, senta com a equipe. Gente, a gente vai precisar da figura do gestor. O papel do gestor é esse, aquele. Nós estamos expostos, a empresa, a treinar vocês, treinar aqueles candidatos a assumir essa posição. Então, o processo para se tornar um gestor é esse aqui, ó. Desenha e apresenta de uma forma muito transparente. Você quer participar do processo? Porque não é você apontando um ou outro, eliminando um ou outro, não é colocar ninguém no paredão. Ou são os próprios resultados e a própria evolução, o próprio progresso das pessoas ali dentro, que vai definir ao final de um processo quem é a pessoa mais qualificada. E aí, dessa forma, você vai ter minimizar, talvez, uma possível resistência da equipe em ter alguém que era o colega, que era o par, agora coordenando ela. Muitas vezes tendo que dar um feedback para ela, tendo que dar um direcionamento para ela. Falar grosso modo, não é esse o objetivo, né? Mas falar grosso modo para ficar muito claro. Você vai minimizar o impacto de ter alguém na equipe olhando para o colega que subiu e falar assim, poxa vida, ele era o meu colega de trabalho e agora ele está mandando em mim. Então você vai ter que minimizar isso se você lança essa possibilidade do crescimento e mostra qual que é a trilha que a pessoa vai percorrer. Aí sim você pode contratar terceiros para poder dar os treinamentos necessários, ou uma mentoria, ou uma consultoria, de forma que de uma maneira sólida, você faça essa transição para ocupar uma posição que é uma posição estratégica da empresa, mas com estratégia, com os pés no chão. Então, essas aí são algumas das aplicações da matriz Gucci, e o que eu acho legal demais, a gente não precisa pensar só de uma... Pode continuar. O legal é que essa matriz, ela nos ajuda a pensar. Ela dá dá estrutura, ela dá estrutura porque é uma metodologia, então é uma forma de você seguir um passo a passo, só que ela não te prende. Você consegue pensar para cima, para baixo, pensar para os lados. Então, isso é fenomenal. Essa ferramenta traz uma orientação bastante objetiva, é um método, né? Te traz um método, não é mais a tomada de decisão por instinto, que também é importante, mas ela te traz um método para juntar com o instinto que você tem para tomar a melhor decisão e para priorizar a tarefa dentro
do desenvolvimento das pessoas, dentro da tomada de decisão em relação a tarefas, ela é excelente. Acho que poucas pessoas conhecem, poucos empresários, poucos gestores conhecem essa ferramenta, Gleides. Então, acredito que ela vai trazer um ganho muito grande aqui. Qualquer pessoa pode usar nas suas decisões diárias. A gente fala muito aqui do gestor, a gente fala muito do empresário, porque a gente orienta a se tomar decisão para alavancar a equipe. Mas ela é livre, né? Ela pode tomar decisão em casa, decisão de uma viagem, o que vai fazer, ela cabe. Então, eu acho que esse conhecimento é um conhecimento, no meu entender, aqui, ó, é para sair aqui agora, iniciar o trabalho com ela em mente, e se quiser comentar aqui, como a gente falou, comenta, eu quero a ferramenta, nós te mandamos ela, vou te mandar ela aí no Excel, vou te mandar ela para você digitar lá e já trazer para você essa decisão tomada. Então é para usar agora. Ela não precisa nem do Excel, ela é para usar agora na mente. Você analisar a gravidade, urgência, tendência e tomar decisão. Mas ok, dentro de uma estrutura onde você vai levar isso para treinar a equipe, por exemplo, se você tiver essa ferramenta no arquivo, né, no Excel, você pode ajudar nessa parte didática do desenvolvimento das pessoas. Então, se você quiser, comenta aí, eu quero, e nós vamos te mandar essa ferramenta para você já evoluir de uma forma ao nível de excelência a sua tomada de decisão. Ficamos por aqui hoje com a nossa live no Instagram, podcast no YouTube. Lembrando que a gente está aqui ao vivo toda segunda-feira às 7h15 da manhã. Na quinta-feira, às 7h15, tem outro podcast, porém só no YouTube. Às quintas-feiras vai um lá gravado. E se você prefere ouvir enquanto está dirigindo na academia, qualquer coisa, você pode seguir lá no Spotify também. Tá? Então, se você quer ser notificado desses conteúdos, segue aqui agora no Instagram o nosso perfil, segue lá no nosso canal no YouTube, para você não perder nenhum desses documentos. Próxima segunda ao vivo, mas nessa quinta dessa semana, outro conteúdo gravado lá no YouTube, prontinho, com esse nível de excelência aqui e com essas duas carinhas bonitinhas aqui de novo. Muito bom. Leison, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E você, empresário, gestor, acabou de participar do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva, onde hoje falamos sobre ferramentas para tomadas de decisão. Forte abraço.